Olá, pessoal! Este é o terceiro episódio da terceira temporada do EpiDeep Podcast. Hoje falaremos sobre um tema que impacta a saúde de todos. Mesmo se não for um problema que lhe afeta neste momento, certamente em algum dia você será afetado pela resistência bacteriana. O uso de antibióticos aumentou bastante a expectativa de vida dos seres humanos. Antes da descoberta dos antibióticos, infecções bacterianas comuns como a pneumonia, tuberculose e infecções pós-cirúrgicas eram frequentemente fatais. A mortalidade devido às infecções era muito alta e doenças que hoje consideramos tratáveis muitas vezes resultavam em morte prematura, diminuindo significativamente a expectativa de vida da população. Com a descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1928, teve início a era dos antibióticos. A penicilina tornou-se amplamente disponível apenas na década de 1940. E se você parar para pensar, nem faz tanto tempo assim. Seu avô ou bisavô deve ter vivido nessa época. Após a penicilina, uma série de outros antibióticos foram desenvolvidos, incluindo tetraciclinas, macrolídeos e cefalosporinas. Mas o que são os antibióticos? Eles são substâncias químicas utilizadas para tratar infecções causadas especificamente por bactérias. Eles funcionam como bactericidas ou bacterostáticos, matando as bactérias ou inibindo seu crescimento, e então auxiliando o nosso sistema imunológico a combater a infecção de maneira mais eficaz. Já a resistência bacteriana ocorre quando as bactérias evoluem e se tornam imunes aos efeitos de alguns antibióticos que anteriormente eram capazes de eliminá-las ou de inibir seu crescimento. Como resultado, os medicamentos se tornam ineficazes e as infecções persistem no corpo, aumentando o risco de propagação para outras pessoas e até mesmo aumentando o risco de morte. Vocês devem estar se perguntando, mas o que contribui para que as bactérias se tornem tão resistentes? A resistência bacteriana é um processo que ocorre naturalmente, mas o uso indiscriminado e inadequado dos antibióticos é um fator importante para acelerar esse processo. Este uso inadequado ocorre, por exemplo, quando a pessoa não utiliza o antibiótico durante todo o período de tratamento, por achar que a infecção já foi resolvida, ou porque os sintomas já foram aliviados, ou até mesmo quando a pessoa toma um antibiótico sem indicação, como acontece muito em infecções virais. Um exemplo prático vivido recentemente foi na pandemia por Covid-19. A azitromicina foi um antibiótico amplamente utilizado de maneira equivocada na pandemia, porque a Covid-19 é causada por um vírus, e antibióticos não têm ação contra os vírus. Neste cenário, hoje a azitromicina tem se mostrado inútil contra vários tipos de bactéria que hoje são resistentes a esse antibiótico. O problema do desenvolvimento dessa resistência é que as infecções bacterianas passam a não responder aos antibióticos, ou seja, as infecções acabam ficando sem tratamento e o paciente pode não resistir. É possível que você já tenha ouvido falar em superbactérias. As superbactérias, como o próprio nome diz, são bactérias fortes que apresentam resistência a uma grande variedade de antibióticos, dificultando assim o tratamento de infecções causadas por elas. A explicação para o surgimento de bactérias mais resistentes, ou superbactérias, está na teoria da seleção natural elaborada por Charles Darwin há muitos anos atrás. O uso inadequado de um antibiótico, mesmo que consiga eliminar a maior parte das bactérias mais fracas, mais sensíveis, não consegue eliminá-las de maneira completa e eficiente, de modo que um grupo pequeno de bactérias mais fortes possa sobreviver e posteriormente se reproduzir. Isso significa que, a cada ciclo de multiplicação, as bactérias mais resistentes irão se multiplicar e dar origem a várias outras bactérias que também são resistentes. E essas vão passar a ocupar o espaço deixado pelas bactérias mais fracas que foram eliminadas pelo medicamento. Este processo pode ocorrer tanto em situações em que a pessoa interrompe o uso do antibiótico antes do tempo previsto, ou quando a pessoa usa uma dosagem errada do medicamento, normalmente mais baixa do que a dosagem ideal.
Em ambos os casos, as bactérias mais fracas são eliminadas, mas as bactérias resistentes são selecionadas e permanecem se reproduzindo em nosso corpo. Mas afinal, o que acontece exatamente com a bactéria para que ela seja considerada resistente? Essa resistência vai ocorrer principalmente por mutações genéticas, quando as bactérias adquirem genes de resistência a antibióticos. Com esses genes, as bactérias passam a produzir proteínas ou enzimas que, por diferentes mecanismos, passam a inativar a ação daquele antibiótico específico. Os antibióticos, eles não causam diretamente as mutações que tornam os micro-organismos resistentes. Em geral, essas mutações acontecem ao acaso, mas o mau uso dos antibióticos seleciona essas bactérias resistentes e abre espaço para elas se proliferarem. Além disso, para complicar a situação, as bactérias também podem transferir genes de resistência uma para as outras, podendo haver uma troca de material genético entre elas, ou seja, entre bactérias resistentes e bactérias sensíveis, favorecendo assim o surgimento de novas superbactérias. E qual o problema de tomar antibiótico para infecções virais? Há quem diga que, se não tem efeito, pelo menos mal não faz. Mas será? Não, na verdade, essa é uma ideia totalmente equivocada. Além da total ineficácia terapêutica, o uso desnecessário do antibiótico, neste caso, pode favorecer a seleção de bactérias resistentes que estão em nosso organismo e causar danos à nossa microbiota natural, ou seja, acabar eliminando as bactérias benéficas que estão em nosso corpo para nos ajudar. Isso sem falar nos efeitos colaterais que o antibiótico pode gerar em nosso organismo, como alergias, diarreias, náuseas, e também no impacto financeiro de um gasto desnecessário. E você sabe quais são as prováveis consequências do mau uso do antibiótico? O principal problema da resistência é a redução ou até mesmo a falta de opções de antibióticos para tratar infecções por superbactérias resistentes. Cada vez que uma pessoa adoecer por causa de uma bactéria resistente, o tratamento se torna mais difícil ou pode ser que nem funcione. Neste contexto, é essencial a educação sobre o uso responsável de antibióticos para preservar a eficácia dos tratamentos e continuar a melhorar a saúde e a longevidade das pessoas. Além disso, devemos continuar investindo em pesquisas para buscar e desenvolver novos antibióticos e alternativas para combater infecções resistentes. E você? Está fazendo sua parte e usando antibióticos de maneira consciente e quando realmente é necessário? Pense nisso! Por hoje é só. Até o próximo episódio, pessoal!